de 2026 é um período em que o grande astrólogo André Barbeau, que foi o homem que previu a pandemia de 2020, ele descreveu esse período como o período mais benéfico para a transformação da humanidade de todo o século XXI. É aqui que nós estamos. Nesse vídeo eu vou falar sobre os temas do mês de julho de 2026. E eu vou falar da forma como eu abordo a astrologia. O meu nome é Jai, eu trabalho como terapeuta há 27 anos com técnicas, com ferramentas que atuam no corpo, na mente e no espírito. A astrologia é uma dessas técnicas, que é um estudo de ciclos, de arquétipos e de potenciais. Um dos grandes erros quando eu falo sobre astrologia, as pessoas comentam, ou vejo as pessoas comentando por aí, é pensar numa estrutura fixa, tá? Num destino fixo, como alguma coisa que a gente não tem escolha. Não. Cada um de nós, o tempo todo, a gente constrói as nossas vidas através das nossas escolhas, das nossas intenções e das nossas atitudes. É assim que a gente faz, momento após momento, beleza? A astrologia, ela descreve esses potenciais energéticos que estão no mundo, estão em tudo, estão em cada um de nós, descreve os ciclos da vida, descreve esses arquétipos, o que cada um de nós faz com isso, como cada um de nós desenvolve dentro daquilo que, do seu nível de consciência, do seu nível de habilidades, das suas circunstâncias, é o que vai construindo a vida, tá? Os meus esforços aqui, quando eu compartilho esses trânsitos astrológicos, é fazer as pessoas terem essa noção do que está acontecendo e como utilizar esses potenciais energéticos para a sua vida e acompanhar o que está acontecendo no mundo para a gente poder contribuir, cada um da melhor forma possível, tá bom? Então, olha só, o pano de fundo de todo esse ciclo desse mês fala muito profundamente sobre padrões emocionais muito profundos. E observa o seguinte, olha, você não precisa ter conhecimento astrológico nenhum para refletir o impacto afetivo, emocional que a sua família teve na tua vida emocional, o impacto que isso cria nas tuas relações, o impacto que essa atmosfera familiar, como que você foi tratado, foi tratada, o que você viu, o que você presenciou, como que você internalizou afeto, emoção, cuidado, carinho, família, tudo isso, como que isso afeta a tua vida, tuas relações, os teus amores, as tuas carreiras, tudo, tá? Então, isso é câncer, isso é o signo de câncer no mapa de cada um de nós, tá? E só mais um ponto antes de seguir. Quando eu descrevo os trânsitos, eles estão acontecendo no mundo. Agora, quando a gente olha esses trânsitos em relação ao nosso mapa de nascimento, ao nosso mapa natal, que é um registro congelado no tempo e que funciona mais ou menos como uma impressão digital, tá? A sua impressão digital sempre foi, sempre será a sua impressão digital. O mapa astrológico, ele funciona da mesmíssima forma como uma impressão digital, energética, arquetípica, simbólica, e que tem ali vários elementos para você se desenvolver. Os trânsitos, quando a gente olha em relação ao mapa natal, a gente tem várias pistas de como que a gente pode utilizar o que está acontecendo na nossa vida de uma maneira mais objetiva. Legal? Voltando, então, para esse aspecto de câncer, que é esse aspecto profundo, afetivo em cada um de nós.
A gente está agora nesse período com Mercúrio. Mercúrio é o significador do pensamento, tá? A forma como cada um pensa. Então, esse Mercúrio, ele está em Câncer. A expressão mental, ela está ligada com essa área afetiva, familiar, ligada a memórias, ligada ao passado, que eu acabei de mencionar. E ele ficará em Câncer até o dia 9 de agosto. Depois ele muda de signo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando o vídeo no dia 6 de julho. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse Mercúrio está retrógrado. E ele fica nesse período de retrogradação até o dia 23. Isso é muito benéfico para nós. Por quê? A retrogradação é um período que a gente pode rever, que a gente pode reconsiderar, que a gente pode olhar novamente, olhar de novo, um olhar mais minucioso. Tá? Por exemplo, as pessoas que nasceram com Mercúrio retrógrado, no meu caso, a gente tem uma forma diferente de processar a informação, que cai muito dentro disso, que eu acabei de compartilhar com você aqui. Então, coletivamente, com esse Mercúrio retrógrado, é um período muito precioso para a gente rever, reconsiderar padrões emocionais, padrões afetivos, padrões relacionais. Reveja, pense, reflita quais são os gatilhos emocionais que fazem você ficar em looping, reagindo ao mundo. Quais são as situações, as circunstâncias que fazem você perder a tua rota por causa de emoções. Esse Mercúrio em Câncer, esse Mercúrio retrógrado em Câncer, ele é uma oportunidade para esse tipo de investigação pessoal. Tá? Aí observe o seguinte, olha, como ele está retrógrado, ele vai ficar um tempo um pouco maior do que Mercúrio fica em cada signo. Então ele vai ficar até o dia 9 de agosto, como eu acabei de falar. 2 dias depois, Marte, o significador astrológico que dá energia para tudo, que faz a gente ir atrás das coisas, que é o nosso guerreiro interno, a nossa guerreira interna. Marte, ele entra em Câncer no dia 11 de agosto. O significado astrológico disso é muito legal, porque ele traz muito essa visão de, olha, faça seu trabalho interno, reflita. Depois a gente vai colocar isso na prática. E aí vou fazer aqui uma pausa da astrologia para falar sobre uma dica preciosa, que é o trabalho de afirmações. Tá? Observe que tudo que você fala é uma afirmação, tudo que você pensa é uma afirmação. E aí, se a gente fala desses dois, de Mercúrio e de Marte, trabalhar afirmações nesse período é muito precioso. Uma das minhas formações, eu como terapeuta, eu trabalho com várias técnicas. Uma delas é astrologia, obviamente, estou aqui falando sobre astrologia. Outra é uma dinâmica familiar, por isso que Câncer tem uma relação muito própria com o que esse signo comunica. E eu trabalhei muitos anos, no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, com uma empresa que explora como que as crenças funcionam, como que as crenças atuam. Veja, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente repete, cria a nossa realidade pessoal, tá? Cria aquilo que a gente acredita. Acredita que é possível, acredita que não é possível. E aí existem as afirmações. As afirmações, basicamente, são formas em que você
cria novas formas de expressão sobre quem é você, sobre a tua identidade, sobre como é que você se relaciona com as pessoas, ou como que você se relaciona com o dinheiro. Você cria uma intenção e a partir de uma nova intenção, de uma nova postura, você faz essas afirmações. A questão é, pensa da seguinte maneira, ó, tem as crenças que você está habituado, está habituada, que você vem repetindo, que você sente, beleza? E tem as novas crenças, as novas afirmações. Sempre dá conflito. Por quê? Essas novas, elas não têm uma base de referência. Você fala, não, uma parte da sua mente fala, não, mas não, as coisas não são fáceis para mim, não. Beleza? Porque essa base de referência está falando, não, pelo amor de Deus, eu tenho outras experiências afetivas, emocionais, evidências da vida. E aí tem as técnicas, tá? Tem a forma. EFT, aliás, eu trabalho com EFT, eu vou colocar aqui, aí, se você quiser, vai lá no vídeo, assista, para você começar a praticar. É uma forma de você dialogar com essa realidade anterior, essa realidade que se reafirma o tempo todo. Voltando para a astrologia, por que isso é tão precioso nesse momento? Porque quando a gente fala uma nova afirmação, quando a gente fala uma afirmação sentindo o que a gente está falando, tem muito mais poder. Tá? Ok. Mercúrio em Câncer, a mente retrógrada, revendo em Câncer, é um período maravilhoso para reformular, para rever, para reconstruir padrões de crenças, padrões que você internalizou como a tua realidade pessoal internalizada. Tá? Então, aproveite isso. E isso é parte de... Tem mais aspectos super interessantes dentro desse mês de julho que eu vou falar. Aliás, muito mais do que super interessantes. Eles são incríveis, como o André Barbeau falou. Né? Ele, inclusive, faleceu em 2019, antes da pandemia, mas como o grande astrólogo que ele era, ele deixou um legado e é isso, a gente vai contribuindo uns com os outros, é assim a vida. Beleza? Então, olha só. Esse mesmo Marte, que eu mencionei agora há pouco, ele está conjunto com Urano. Urano é o significador de tudo que rompe os padrões estabelecidos. Eles estão os dois em Gêmeos, tá? No dia 4, eles estavam em conjunção exata, mesmíssimo grau 4. Agora, Marte andou um pouquinho, mas eles estão conjuntos ainda. Essa conjunção tem uma série de efeitos, eu já falei sobre um desses efeitos num outro vídeo, que fala sobre abalos sísmicos no mundo. Agora, imagina um diálogo. Eu gosto de trazer essas referências porque isso ajuda a gente a desmistificar a astrologia. Imagina os dois conversando. Eles falam assim, ó, vamos sacudir a estagnação para a gente criar uma nova realidade. É exatamente isso. Tá? Você pode utilizar isso para a sua realidade pessoal. Por quê? Porque, a menos que você esteja vivendo numa caverna, você já entendeu que o que está acontecendo no mundo são profundas mudanças em todas as áreas, em todos os sistemas, tudo. Inclusive com a gente, inclusive com a nossa percepção de realidade, inclusive com os nossos corpos. Ok. Marte conjunto com Urano traz uma tremenda potência para essa mudança. Em Gêmeos, ideias,
ideias. Então, reflita, como que eu posso utilizar essa energia para criar novas ideias que vão fomentar o que você quiser fomentar na tua vida para melhorar a tua vida, tá? Use essa energia. Se você tiver um mínimo de noção da astrologia, você olha no seu mapa onde que Gêmeos se encontra, tá? A gente tem os 12 signos no nosso mapa natal. E aí você tem a área da vida, onde você pode direcionar as tuas intenções, esforços e atitudes e escolhas ali, tá? Beleza. Então, aproveite muito essa energia. E aí observa o seguinte, ó. Eu acabei de falar de Urano, tá? Eu estou gravando no dia 6, amanhã. Urano, Netuno, Plutão, os 3 planetas que estão além do sistema solar, que tinha um outro grande astrólogo que eu admiro muito, o Sasportas. Ele chamava essas forças de deuses da mudança. Esses deuses da mudança, eles amanhã farão aspecto exato em 4 graus. Plutão a 4 graus de Aquário, Netuno a 4 graus de Áries e Urano a 4 graus de Gêmeos. Profundas mudanças, poderosíssimas mudanças. É sobre esse aspecto que o André Barbeau mencionou. E aí, no dia 19, logo depois da Lua Nova em Câncer, já vou falar dessa Lua Nova em Câncer, Júpiter, aquele que expande tudo, ele também entra no grau 4 em Leão. Então, nós teremos Júpiter expandindo tudo em Leão, Netuno em Áries, 2 signos de fogo, Plutão e Urano em signos de ar, mente. É muita energia de transformação mental, energética, e aí as coisas no mundo estão acontecendo, tá? Só que nesse vídeo eu vou falar só sobre esse processo interno, pessoal, de transformação profunda dentro de cada um de nós, profunda e possível dentro de cada um de nós, tá? No dia 14, nós temos a Lua Nova em Câncer, com esses aspectos. Então, lembre-se, toda alunação, eu tenho vários vídeos meus nas redes falando sobre as lunações. As lunações são essenciais, porque elas marcam o ritmo das nossas vidas aqui no planeta. As lunações, essa Lua Nova em Câncer, que eu estou falando o tempo todo aqui de Câncer, porque o Sol está em Câncer, e aí a gente tem essa Lua Nova em Câncer, tem esse aspecto poderosíssimo para a mudança da humanidade nesse século. O aspecto mais benéfico. Lembrando que a humanidade é cada um de nós. A humanidade é você. Inteira é a humanidade. E se você trabalha com muita integridade, você com você está contribuindo com a humanidade. Sim, senhor, sim, senhora. E é natural que quando você vai avançando, você queira contribuir com as pessoas e compartilhar. É natural, é da vida isso. Tá? E aí você vai pegando muito esse tema aquariano, Plutão em Aquário, e aí já vou falar sobre Aquário logo mais adiante. Você começa a olhar quais são as comunidades, quais são as agregações, quais são as pessoas, quais são as comunidades de pessoas que têm uma mentalidade que tem a ver comigo, tem a ver com o mundo que eu quero fazer parte, tem a ver com como eu posso ser parte desse grupo, ser respeitado, ser respeitada nesse grupo, criar junto nesse grupo, contribuir junto nesse grupo.
dentro de uma maneira que envolve o melhor desses aspectos, que é uma liberdade de você ser você. Uma liberdade onde você não precisa ficar fazendo papel nenhum para você pertencer. Você pertence porque você é, pelo seu direito divino de existir, pelo seu direito universal de existir. Essa é a revolução da consciência. Tá? Não dentro de uma seita, onde você tem que se comportar e tem que concordar com o que a seita diz. Não. Você, na sua potência como ser humano. Você, na sua potência como ser humano. Essa é nesse calibre de revolução da consciência que nós estamos nos encaminhando coletivamente. E isso é profundamente tocante para muitos de nós. Só observe, fazer uma ponte aqui, que eu estou falando muito de câncer aqui nesse vídeo, porque é o tom. A gente tem uma natureza gregária, a gente tem vínculos emocionais, afetivos, profundos, inconscientes. Isso é o signo de câncer. Tá? Como constelador familiar que eu sou, eu sei da profunda conexão que a gente tem com a nossa família, o amor profundo que a gente tem pela mãe, pelo pai, pelos familiares que a gente pode nem ter conhecido. E aí tem o trabalho terapêutico, que muitas vezes esse amor é um amor cego, é uma lealdade cega, que faz a gente sofrer o sofrimento dos outros, beleza? Só que quando a gente vem para isso, para Aquário, a gente está falando da comunidade muito maior, muito além da família. Aquário, ele é a comunidade galáctica. Ele é o nosso reconhecimento como ser que a gente é dos nossos irmãos estelares. Ele é essa consciência dentro de nós da universalidade. Ele é esse reconhecimento de que nós estamos numa experiência humana aqui nesse planeta, mas nós não somos só isso. Nós somos muito além disso. Isso é Aquário. Beleza? Isso é... E é nesse ponto que nós estamos coletivamente agora. Então, use essas informações, como eu sempre falo, eu devo fazer um vídeo só sobre essa lua nova, mas nesse momento, já traga essa visão, que eu sempre falo quando tem as luas novas, estabeleça a tua intenção para a lunação. Trabalhe com as lunações plantando intenções. E como o que é plantio, você planta e você cuida. Você planta e você rega. Você planta e você faz o que é necessário. Tá? Escolhas, intenções, atitudes. É a nossa existência humana aqui. Beleza? E aí, no dia 29, a gente tem a lua cheia em Aquário. Essa lua cheia em Aquário é muito significativa também, porque lembre-se, ou aprenda, não sei. A lua cheia, ela fica em oposição à lua nova, tá? Então, em oposição, perdão, ao Sol. O Sol estará conjunto a Júpiter. O Sol estará conjunto a Júpiter. Esse que expande tudo. O Sol conjunto a Júpiter é muito lindo, porque ele traz esse significador de entusiasmo, de fé na vida, de confiar no desenvolvimento, confiar nos processos. É lindíssimo, o Sol conjunto a Júpiter. É a fé que faz a gente... É uma fé prática, é um entusiasmo, é um... Vamos nessa, tá? É uma energia que faz as coisas acontecerem. E a Lua estará conjunta a Plutão
em Aquário. A Lua estará no grau 6 de Aquário e conjunta a Plutão, no grau 4. Então, isso é o início também da gente despertar liderança genuína. Uma liderança que inspira o melhor nas outras pessoas, uma liderança que sabe que ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você não é, nem eu. E a gente tem as nossas muitas sombras, tá? Plutão, a Lua conjunta Plutão evidencia isso. A gente tem aspectos sombrios, individualmente, coletivamente, e quando a gente olha para esses aspectos sombrios e lida com eles, e aceita esses aspectos sombrios, eles trazem um tipo de força muito diferente. Eles trazem um tipo de força que não precisa ser perfeitinho. Você não precisa fazer. Você é você e você é real. E você, nessa vulnerabilidade, existe uma conexão muito genuína entre pessoas. Beleza? E é desse tipo de novos líderes, novas líderes, que a humanidade precisa. Com um olhar coletivo, com um olhar para todos nós, para um olhar que vai além do próprio umbigo, tá? Que é uma sombra leonina, né? O narcisismo. E uma sombra aquariana é o totalitarismo. Beleza? Então, trabalho interno, gente boa, é o que eu falo, eu sou terapeuta. Minha pegada na vida é, eu sou terapeuta. É isso que eu vim fazer aqui nessa vida. E aí a questão é a seguinte, se a gente olha e lida, a nossa relação com a vida, a nossa contribuição fica muito mais real. Então, a minha pegada com a astrologia é prática, são direções práticas. Use essas direções que eu estou compartilhando nesse vídeo. Tá bom? Espero que você faça o melhor pela sua vida, com as tuas escolhas, com as tuas intenções, com as tuas atitudes, para a tua vida andar, para você contribuir. E para atendimentos, se quiser aprofundar, manda mensagem. Ou se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu criei um curso com um investimento muito baixo, um curso com uma visão muito geral sobre tudo que eu faço, também seguindo essa pegada prática, que é uma característica minha, chamado Terapia 3.0. Eu vou colocar o link aqui embaixo, se você quiser. Vai no meu website e começa a fazer esse programa. Tá bom? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Um abraço.